Pessoal, bom dia. Bom tê-los aqui no nosso webcast. Só algumas informações iniciais, onde pedimos, para não fotografar, não armazenar, não reproduzir ou compartilhar o conteúdo sem prévio consentimento dos facilitadores. Sejam muito bem-vindos. Bom vê-los. Alguns amigos que eu não encontrava a tempo, apesar da distância física, a tecnologia nos aproxima nessa quinta-feira ensolarada, pelo menos aqui em São Paulo. Bem, meu nome é Ricardo Santana, eu lidero a prática de Data Analytics na KPMG do Brasil, e o tema escolhido para essa quinta-feira, nas nossas conexões digitais, no nosso Digital Room, foi falar um pouquinho sobre a importância da estratégia analítica para os negócios. Claramente, esse tema, eu não falaria sozinho. E hoje, eu trago aqui alguns facilitadores. Renato, por favor. Tudo bem, Santana? Bom dia. Me apresentando aqui, eu sou Renato Cunha. Hoje eu sou sócio da XP e lidero toda a parte de analytics, de dados e analytics da XP, além da parte de estratégia de negócio e inovação. E antes de me juntar à XP, eu fiz minha carreira na McKinsey como consultor estratégico, inclusive cobrindo os tópicos de Advanced Analytics, transformação de dados e digital ali em várias empresas. Maravilha, muito bom tê-lo aqui, viu, Renato? Obrigado. Os temas que iremos cobrir nessa manhã são realmente bem complexos, Precisamos da sua ajuda. E Tami, por favor. Bom dia, Tami. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, obrigada, Santana, pela oportunidade. Obrigada, Renato, por estar dividindo aí com você esse painel de manhã. E bom dia a todos que estão conosco. Bem, meu nome é Tami. Eu trabalho dentro da LIP, é uma área da KPMG que cuida de inovação aberta e transformação digital. Estou na LIP desde o começo, sendo uma das co-founders, na visão de startup da coisa. E estou muito feliz de estar compartilhando com vocês, principalmente esse foco da onde a estratégia analítica vai ajudar nesse mundo volátil que a gente está vivendo, principalmente. Joia, obrigado. Bem, só comentando um pouquinho o que o Santana faz aqui na KPMG. Eu trabalho num centro de tecnologia orientada a dados, que internamente nós chamamos de KPMG Lighthouse. Basicamente, a gente trabalha com tecnologias voltadas a analytics, a inteligência artificial, automação, e o meu papel é levar dados, levar insights, levar essas tecnologias aos nossos clientes e aos projetos que eu lidero. Muito bem. Nosso bate-papo aqui, pessoal, vai ser de maneira bem interativa, tá? Então, eu vou contar com a participação de todos vocês. Nós teremos algumas interações durante a nossa conversa. E a primeira dela, até saber se todos estão bem, eu queria entender qual é a sua prioridade atualmente nos negócios, na sua função que você lidera. E para responder, vocês terão o que nós chamamos aqui de sondagem. Vocês poderão participar dessa sondagem clicando e abrindo dentro do chat, vocês vão conseguir clicar nessas respostas. Tá? Eu conto com a contribuição de vocês e também do nosso time que está organizando esse evento. Até agradeço a toda a organização por tornar isso possível. Então, se a gente puder publicar o primeiro questionamento que eu faço para vocês é relacionado à prioridade. Ou seja, atualmente, vocês estão focados na otimização dos custos? Se você está focado no desenvolvimento de novos produtos ou serviços? Ou se você está focado na continuidade de negócios, na gestão e treinamento de pessoas? Ou está focado na cadeia de suprimentos? Ainda não foi publicado
a nossa sondagem. Não consegui abrir agora, Santana. Tudo bem, tudo bem. A gente pula, não tem problema, e a gente já abre aqui para a nossa agenda, depois eu volto aí para essa pergunta. Então já fiquem ligados, e daqui a pouquinho eu vou perguntar um pouquinho qual é a sua prioridade nesse momento tão anormal ou novo normal que passamos. Então vamos lá. Qual que vai ser a nossa dinâmica aqui de hoje? Eu vou falar um pouquinho da estratégia analítica, um pouco de uma visão, um pouco de conceitos, definir alguns pilares que nós entendemos como importantes. Claro, vou chamar para essa conversa aí os nossos convidados. Eu vou abrir um espaço de 20, 25 minutos para perguntas e respostas. Então, fiquem atentos, fiquem à vontade, usem o nosso chat para interagir. Podem já colocando as perguntas, só que nós, até para nos organizarmos melhor e termos uma administração do tempo, nós iremos dedicar essas perguntas e respostas para uma sessão final. Não se preocupem, caso não dê tempo de responder alguma pergunta, nós iremos encaminhar para vocês no e-mail que vocês cadastraram aí na plataforma. Ok? E, por último, algumas considerações finais, algumas mensagens finais que nós daremos a todos vocês. Vamos lá? Bem, estratégia analítica. O que é essa estratégia analítica? Basicamente, o que a gente vê nas organizações é quando você implementa uma estratégia analítica, você começa a tomar decisões baseado em dados. Você foge daquelas decisões baseadas em intuições, baseadas na experiência. Você começa a colocar uma cultura direcionada a dados. O dado te apoia nas tomadas de decisões. Porém, eu diria que tem 4 grandes perguntas que os executivos nos fazem a todo momento relacionadas a essa estratégia analítica, as quais eu coloco aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte: já que dado é o novo petróleo, quem que é o responsável por coletar esses dados? Esses dados coletados possuem uma qualidade adequada para embasar em decisões estratégicas? Eles são íntegros? Segundo questionamento: poxa, uma vez que a gente tem uma série de marcos de privacidade, será que a empresa estabeleceu uma política de ética para que possamos coletar, armazenar, persistir esses dados de maneira adequada, que eu não afete a reputação da minha marca e não corra riscos legais? Esse é o segundo questionamento. O terceiro grande pergunta é: a empresa, ela possui os talentos, as pessoas, os engenheiros de dados, cientistas de dados, estatísticos, para poder executar essa estratégia? Possuem os recursos tecnológicos adequados, seja cloud, seja on-premise, seja uma arquitetura híbrida? E, por último, não menos relevante, que eu considero, na minha humilde opinião, a mais importante é: será que a empresa estudou todas as possibilidades, oportunidades de aplicação dessas técnicas analíticas no curto, médio e longo prazo? Então, são essas perguntas que nós três gostaríamos de discutir, conversar, trocar um pouco da nossa experiência com vocês nessa manhã. Para começar, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns dados, algumas pesquisas. A primeira delas, realizada pelo Gartner, o Gartner fez um estudo bem interessante e ele projetou qual seria o gasto com DNA, Data Analytics, até 2022. Então, se vocês considerarem que esse ícone, esse porquinho, equivale a $1 bi, os gastos relacionados em 2016 apenas com software, e aí quando eu falo software de Data Analytics, eu estou
referindo-se a BIs, a plataformas de banco de dados, a plataformas de governança de dados. Esse total foi 62,1 bi em 2016. E o estudo mostrou uma projeção para 2022, onde essa cifra chega a 104 bi. Este é o gasto estimado global. Essa pesquisa foi realizada pensando, né, nessa projeção e totaliza 104 bi. Se eu adiciono os gastos com serviços, ou seja, profissionais de analytics para prover essas modelagens, esses algoritmos, essas aplicações, esse número vai na casa de 370 bi. Então, esse é o gasto esperado, pessoal, com analytics no mundo como um todo. Além disso, se você não está convencido ainda dos números, tem um outro estudo também realizado por esse mesmo instituto, pelo Gartner, que eu considero bem interessante. Eles mensuraram, mediram o número de menções do termo Data Analytics nos earnings calls, aqueles webcasts, conferências, onde as empresas listadas em bolsa publicam e informam seus resultados trimestrais. Se você considerar esse ícone como 100 menções do termo de Data Analytics, olha que interessante. De 2000, é que eu só não estou vendo o número. Vou ajudar aqui na minha colinha aqui, ó. 2014. De 2014, obrigado, Renato. De 2014 a 2018, o crescimento foi exponencial, né, se eu poderia dizer dessa forma. 5 mil menções para 16, na verdade, eu multiplico isso aqui por 100. Né? Então, o número aumentou bastante. Ou seja, cada vez mais as empresas estão aplicando analytics nos negócios. Porém, o que mais me chamou a atenção foi esse resultado. Esse resultado demonstrou que empresas que fizeram mais de 200 menções do termo Data Analytics ofereceram um crescimento para os seus acionistas da sua receita anual, período de 14 a 17, de 12,5%. Já as empresas que mencionaram de 100 a 200 ofereceram um crescimento de 0,14%, mesmo período. E aquelas que tiveram menções menores de 100 tiveram um crescimento negativo nesse período de 2014 a 2017. Então, são fatos que eu coloco para vocês, para que vocês possam refletir na importância dessa técnica para os negócios e na diferenciação. Se eu imaginar, então, uma estratégia analítica, de uma maneira tradicional, eu diria que a estratégia se dá você pensando nela, construindo a estratégia, desenhando quais são os mecanismos, e aí, numa estratégia analítica, o que muda dentro das organizações? Muda o seguinte, eu começo a pensar agora em dados, eu começo agora a pensar em algoritmos, em técnicas avançadas e no tipo de profissional que eu preciso. Mas numa visão tradicional, eu teria que seguir todos esses passos. Porém, o que eu trago para vocês é uma visão que eu estou intitulando mais ágil, mas é basicamente uma visão segundo o Andrew, que eu adaptei de um artigo que ele escreveu. Esse artigo chama AI Transformation Playbook. E eu achei sensacional a visão do Andrew, porque ele sugere o seguinte. Ele fala assim, olha, se você está pensando numa estratégia analítica, comece com um projeto piloto. Comece com um problema, para você ganhar o que o americano chama de momentum, ganhar
uma certa relevância na organização. Pegue um problema, seja, poxa, estou com um aumento de devoluções dos meus produtos. Comece com um item. Ou, poxa, estou com um problema, eu não sei por que os meus profissionais, os grandes talentos, saem no 3º ano de empresa. Pegue um problema, resolva esse problema orientado a dados. Depois, crie uma equipe interna para se dedicar ao tema, para estudar o tema. Proporcione um treinamento para a sua organização, para que ela possa, sim, entender quais são os benefícios, que técnicas podem ser usadas no dia a dia. E aí, sim, desenvolva uma estratégia analítica e comunique. Eu acho sensacional essa visão, porque ela é mais ágil, ela é mais prática e, para mim, faz mais sentido. Então, tenha visões tradicionais, visões mais ágeis, e aí, dependendo da maturidade do seu negócio, vocês podem implementar qualquer uma dessas abordagens. Bem, uma das perguntas que eu coloquei inicialmente era como priorizar ou como identificar oportunidades de curto, de médio e longo prazo. E se eu puder orientar vocês, né, que nos escutam aí nessa manhã de quinta-feira, eu diria o seguinte: tem três coisas que eu acho que são fundamentais, é super estratégico. A primeira, eduque, ideie e priorize. Essa técnica, basicamente, ela passa pelo seguinte: você precisa de educar os seus executivos, a sua liderança, do que é possível realizar, dados, técnicas, modelos. O que é possível? As pessoas precisam de ter conhecimento, para que elas possam idear, que é o segundo passo. Uma vez que os executivos estão educados, treinados, capacitados a entender como aplicar essas técnicas analíticas, com certeza, no dia a dia, eles começam a idear, começam a ter boas ideias, porque os problemas do dia a dia podem sim ser resolvidos através de técnicas analíticas. E depois vocês vão ter um grande problema, que é priorizar aquela quantidade de ideias boas que surgirão do próprio negócio. Então, se eu puder sugerir uma dinâmica, façam isso. Eduquem, ideiem e depois priorizem esse negócio. E para falar de técnicas analíticas, eu acho que é importante a gente pensar e nivelar o conhecimento aqui basicamente de maneira didática. Quando a gente fala de técnicas analíticas, a gente está falando de 4 categorias ou 4 tipos, tá? Eu vou explicar cada uma delas de maneira mais breve, mais sucinta. A primeira aplicação, a primeira técnica, o que a gente chama de técnica descritiva, é basicamente você conseguir, através dos dados, descrever o seu negócio. Então, eu vou pegar uma área comercial. Quanto eu vendi ontem? Isso é uma técnica descritiva. Qual foi a minha margem de lucro? Meu percentual de devoluções está aumentando, está subindo? Eu estou conseguindo reter os meus clientes? Qual foi o meu NPS? Então, isso é uma técnica descritiva. O grande desafio é você trabalhar com uma engenharia de dados, você juntar toda essa informação para aí sim conseguir descrever o seu negócio. A outra técnica, que a gente chama de diagnóstica, é você entender os porquês. Por que meu NPS ainda continua meados de 7? Por que a minha rentabilidade está caindo no setor A, B ou C? Então, essas técnicas vão te ajudar a entender os motivos, as causas raízes. Porém, essas duas técnicas, eu diria que, se você aplica, você consegue parear, você consegue trabalhar junto com seus pares. Porém, para ter competitividade,
para ter diferenciação, o que nós sugerimos é aplicar técnicas preditivas e prescritivas. O que seriam essas técnicas? É você definir o quanto eu vou vender amanhã, quanto será a minha margem, e prescrever quanto eu preciso de vender, qual o sortimento de produtos de uma carteira para eu, de fato, reter um cliente, aumentando a margem do negócio. Então, eu diria que essas duas técnicas finais, preditiva e prescritiva, é o que nós chamamos de Advanced Analytics, técnicas avançadas de Analytics. E considerando isso, vamos testar aqui se eu tinha preparado para vocês, para a nossa interação, discutir e perguntar a vocês como essas, maravilha, como o Advanced Analytics, que são esses recursos e resultados de modelagem preditiva, prescritiva, se encaixa na visão estratégica para os próximos 12 meses. Eu já publiquei essa pergunta, vocês vão encontrar aqui na sondagem. E a resposta número A, se você não considera uma prioridade estratégica, por favor, clique na opção A. Se você considera um bônus, né, seria legal ter, né, um nice to have, podem clicar na B. Se você considera como uma prioridade, mas precisa finalizar a abordagem, podem clicar na opção C. E, se o componente é crítico da visão estratégica geral, podem também clicar na opção D. Eu vou sugerir dar mais um tempo para que vocês encontrem na plataforma a sondagem. Se for possível, a gente reiniciar essa sondagem. Também que eu preparei outras, e aí a gente tem tempo suficiente para se ajustar. Vamos ver se é possível. Maravilha, maravilha. Eu acho que todos vocês estão vendo aqui. Eu diria que o resultado dessa primeira sondagem funcionou bastante bem. 32% dos respondentes consideram como uma prioridade, de fato é uma prioridade, mas precisa finalizar a abordagem. 27% já adota um componente crítico da visão estratégica geral. Maravilha, maravilha. Obrigado aí pela interação de vocês. Bem, para aqueles que ainda não consideram, né, que foi mais ou menos 10% dos respondentes ainda não consideram uma prioridade. Vou passar aqui o slide. Eu trago para vocês uma pesquisa recente que foi veiculada. Opa, cliquei 2 vezes. Deixa eu voltar. A gente está com um grupo grande de pessoas. Maravilha. Muito bom tê-los aqui. Como eu estava comentando, nós fizemos, até a pedido do Google, uma pesquisa, um segmento específico de propaganda e publicidade, que é um segmento que usa muita estratégia analítica, muito dado, para que ele possa fazer uma segmentação, fazer uma boa campanha. E, pasmem, mas apenas 9% dos CEOs que nós entrevistamos responderam que já tinham, sim, uma estratégia analítica implementada. Então, vejam que nesse segmento, né, apenas 9% tem uma estratégia analítica definida e executada. Outro dado importante, né, é, de fato, a concentração da importância. 82% dos executivos responderam que sim,
eles entendem que dados é um pilar super importante para a geração de novas receitas. Então, aí foi uma pesquisa recente, veiculada nos jornais. Eu trouxe Meio Brasiliense, até como evidência dessa pesquisa que eu compartilho com vocês. Dando sequência, no próximo slide, eu vou comentar sobre os objetivos estratégicos. Então, basicamente, quando nós falamos de estratégia analítica, eu estou me referindo a ganhar eficiência, aumentar a receita e mitigar risco. Então, de maneira genérica, Betsy também apontou, né, a maioria dos objetivos estratégicos alinhados à Analytics é o ter mais eficiência nos processos, através do uso de dados, da compilação mais rápida. O que a gente tem mais visto são, por exemplo, processos de budget que têm sido realizados de maneira mais ágil através da coleta de dados e da prescrição, da sugestão de um resultado, usando alguns algoritmos. A gente vê também empresas que têm conseguido monetizar os seus dados, gerando novos produtos, novas receitas atrelado a essas estratégicas. E também a gente não pode mencionar que, uma vez que eu tenha uma série de dados, uma série de informações, eu consigo ficar antenado, consigo ficar ligado a tendências e conseguir ter mais previsibilidade de riscos que podem acontecer, tanto no aspecto microeconômico, mas também macroeconômico ou setoriais. Então, é isso que a gente tem visto. E, por último, para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, eu costumo dizer que essa nova realidade de transformação digital tem nos levado para uma competição analítica. Quero mostrar dados aqui foram publicados no Fórum Econômico Mundial de 2019, mas empresas como essas que vocês estão vendo aí estão ditando novos patamares de benchmark. Empresas apresentando eficiências na sua operação logística. Eu excedi aqui no clique. Deixa eu voltar. Essa é a nova realidade, né, pessoal? A gente... Pronto. Voltamos. Então, como eu estava comentando, as grandes empresas, né, considerando nova realidade, transformação digital, e pensando que Analytics é um componente dessa transformação digital, empresas como essas estão experimentando aí novos patamares de eficiência, definindo uma nova competição no mercado. Então, o que a gente tem a dizer é convidá-los, né, a aplicar uma estratégia analítica e se diferenciar. Essa foi a nossa primeira parte. Agora, sim, eu vou chamar a participação de Tami, do Renato, que agora eu tenho as perguntas mais difíceis, né? Como eu não tenho a capacidade de respondê-las, eu vou passar aqui para os meus convidados. Tá? Então, aqui a gente começa esse bate-papo. A primeira pergunta, interação que eu trago aqui na tela para vocês é uma pesquisa de 2019 da Harvard Business Review. A gente falou maravilhas da estratégia analítica, certo? Até agora. Agora vamos também começar a ponderar, né, o lado negro, por isso o slide preto. Né? O que essa pesquisa nos trouxe, né, nos revelou? Por que alguns projetos ou algumas iniciativas de estratégia analítica falham, principalmente quando a gente fala de retorno do investimento? Essa pesquisa revelou que, sim, a inteligência artificial
é investimento número 1 dos líderes de negócio. No entanto, tem uma dificuldade de maximizar o retorno. E aí, duas causas. 80% do problema é que maturidade dos usuários e 55% dos casos reportam obstáculos oriundos de silos de dados. Queria que, por favor, Tami e Renato possam discutir um pouco, né, sobre essas dificuldades. Fiquem à vontade. Bem, Santana, e aí também, por favor, me complemente, tá? Eu estava comentando com o Santana ontem, que quando você vê esses duas causas raízes aqui, né, de você conseguir retorno sobre investimento, né, com dados, você não sabe se tem uma questão do ovo e a galinha aqui, né? Muitas vezes a gente não consegue, a gente só consegue atingir maturidade, né, na discussão de uso de dados e realmente alinhar o corpo executivo quando você tem alguns casos de uso, né, em produção. Mas para ter os casos de uso em produção, você precisa realmente, de alguma forma, né, ter colocado de pé ali uma governança de dados, ter, né, quebrado alguns silos ali para você conseguir realmente criar esses casos de uso. Então é engraçado que esses dois efeitos eles se reforçam, né, ao longo do tempo. E aí acho que toda a discussão é como que a gente sai disso, né? E acho que o Santana falou um pouquinho, né, da abordagem ali, né, mais ágil de dados, que eu acho que é um dos grandes caminhos ali, é um dos caminhos que a gente segue, por exemplo, na XP, que é a gente colocar realmente de pé, entender, né, quais são os grandes pontos de dor de negócio, né, escolher um ponto de dor de negócio ali, e a gente realmente atacar e insistir em criar casos de uso, um caso de uso, né, que é o nosso flagship, e a partir desse a gente consegue realmente gerar momentum ali na organização, nos executivos daquela área, em relação ao poder do uso de dados. Então, e aos pouquinhos, né, com esses pequenos casos, com esses pequenos sucessos, a gente vai conseguindo escalar a nossa estratégia de dados, né? A gente consegue aumentar a abrangência ali dos nossos cases. Então, é engraçado que essa pesquisa aqui, ela realmente reflete um pouco dessa dinâmica que existe ali. Acho que muitas organizações acabam tentando resolver o todo, né, de uma vez só. Pô, vou implementar a governança de dados dos sonhos, eu vou quebrar todos os silos de dados, e muitas vezes ela vai esbarrar nessa questão de maturidade, e aí eu acho que um caminho intermediário ali, um caminho interessante a seguir, essa realmente de você quebrar o problema, né, fazer um case, um ou dois cases mais flagship ali, você conseguir escalar ao longo do tempo. Ali. Eu concordo muito com o Renato Santana. Eu acho que, né, para o público a gente devia reforçar essa parte do case, mas principalmente a parte do problema. Eu acho que muito da maturidade é o pessoal querer usar dados sem saber o que esperar do dado. Então, por que você está buscando esse dado? Onde é que você vai aplicar? Qual é a tua hipótese de valor que esse dado vai estar te trazendo? Então, tem essa expectativa que o dado por si só, né, independentemente de que análise, independente de que perspectiva você traga para ele vai te dar a resposta. Mas se você não está fazendo uma pergunta, você não vai saber, né? Que é meio paradoxo de Alice. Então, muito na linha do Renato, eu acho que tem essa parte da maturidade, da força e do empoderamento do usuário que está consumindo aquele dado, seja ele de business, seja ele de data. Eu acho que tem muita ferramenta aí. Você não precisa ter um especialista para estar utilizando, mas você precisa ter uma visão de negócio para isso funcionar. Eu acho que uma coisa legal também de trazer nessa parte de maturidade, né, que trouxe bem, eu acho que você falou bem na abertura, e que a gente vê acontecendo, é essa expectativa de alguém vai vir fazer. Né? Eu acho que todos da organização deveriam ser os agentes de começar a utilizar essas buscas por esses estudos de caso. Ou seja, o que é que eu deveria estar olhando, que tipo de fluxo de dados passa por mim, que eu poderia estar utilizando para trazer novos insights, para trazer valor para o meu negócio. E daí sim, como você bem trouxe, e o Renato reforçou, aí monta o estudo de caso, aí começa a coisa a funcionar, aí começa a destruir os silos que estão presentes. E tem outra coisa só também, né? Também eu já esbarrei em muitas organizações em que realmente as pessoas começam esse processo, né, de quebra de silos, de organizar o data lake e querem colocar todos os dados possíveis ali, né? Então a gente fala que os dados é o novo petróleo e tudo mais. A gente encara muito hoje em dia como custo, né? Então assim, o custo atrelado a você ter armazenamento de dados, persistir ele, não é um custo baixo, né?
e ainda mais e se torna uma dor muito grande das organizações à medida que elas não conseguem, né, colocar os primeiros casos em uso. Então, realmente, você pode chegar num momento ali, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, em que a estratégia de dados, se você acha que tem uma puta estratégia de dados que você armazenou, criou o melhor lake do mundo, mas se você não fizer de forma concomitante, né, essa exploração de quais casos você vai perseguir e realmente garantir que os dados que você está trabalhando tem uma aplicação específica, na verdade você cria um problema maior ainda, né, para a empresa. Maravilha. Desculpa, Santana, pode seguir. Não, na verdade, assim, só está dando um pouquinho de eco aqui para mim, mas tudo bem. Ótimo, melhorou. Quando eu falo de retorno, eu que sou uma pessoa mais analítica, eu sempre vou me referenciar à métrica, né? Ou seja, quando eu começo um projeto, um squad, para resolver um problema, geralmente a gente define métricas, né, para mensurar o retorno. E aí eu vou trazer uma pergunta público, mas depois eu quero que o Renato comente como é que é na XP essa mensuração de métricas, mas eu primeiro passar um pouco para o público. Como é que vocês definem métricas de retorno das iniciativas de análise avançada de dados? E aí eu coloco na resposta A, não temos métricas definidas. B, estabelecemos métricas, no entanto, os resultados não são mensurados. Medimos os resultados, mas as métricas não estão diretamente relacionadas aos objetivos do negócio. Ou existem métricas claras, objetivas e mensuradas periodicamente, ou estou no estágio inicial no momento e, de fato, não uso métrica, né? Enquanto a gente faz o setup da plataforma, Renato, você pode comentar como é que é isso lá na XP? Nossa, na XP, na verdade, a gente é bem obcecado com a questão de metas, né? Então, assim, a gente realmente tenta atrelar tudo que a gente faz a resultados de negócio. Você falou um pouquinho ali dos 3 pilares ou 3 vertentes em que dados podem gerar resultado, né? Seja na geração de receita ali, né? Na parte de eficiência operacional, que é a otimização de custos, ou na mitigação de riscos. Então, o que a gente garante, tá, na XP é que as squads, né, que estejam trabalhando em um problema específico de dados, elas tenham como métricas algum desses KPIs, né? Seja geração de receita, seja redução de custos, ou seja mitigação de riscos, tá? Isso é premissa do projeto, né? Então, quando a gente começa ali um projeto, uma squad está trabalhando em um projeto específico, ela tem realmente um objetivo. E mais do que isso, uma coisa que a gente percebeu que tem muito, gera um ownership, né? Um commitment ainda maior dos times trabalhando, a gente, na visão de dar autonomia para as squads, ter um método realmente mais autônomo e dar ownership, a gente tenta criar um DRE, né, gerencial, gráfico ali para as nossas squads, em que os nossos POs, a gente chama de Data Product Managers, eles têm a visibilidade dos custos incorridos, né, ao longo daquele projeto. Então, ele tem os custos, as receitas que ele gera, e com isso a gente gera um senso ali de dono, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está implementando, a gente tem visto, né, progresso ali, no sentido das pessoas terem mais sensibilidade, até nessa questão que a gente falou, né, de processamento, de storage de dados. Então, e esse negócio dá até uma visão crítica, né, porque tem alguns projetos ali que a gente acha que são excelentes, mas do ponto de vista, né, de pessoas, de processamento, de storage, vai ser tão custoso que às vezes inviabiliza alguma coisa, né. Então, a gente está tentando realmente ser bastante xiita ali, no sentido de gerar essa autonomia para as pessoas, mas trazer essa visão muito atrelada a números, né? Seja receita, seja custos, ou seja qualquer indicação ali de risco, né? Sabe que eu adorei esse DRE, né? Ou seja, cada squad tem uma ideia dos gastos, retornos, geração. Eu achei fantástico. Você falou um pouco de ser xiita, né? Mas remete para a teoria da administração, né? Aquilo que eu não
consigo dar, bem interessante. Responderam 30%, está no estágio inicial no momento, 17% médios resultados, né, mas as métricas também não estão relacionadas. Então, deu um mix, né, mas pelo menos 38% dos convidados aqui das empresas reunidas já tem essa visão clara de definir as métricas. Maravilha. E Santana, tem um comentário aqui, acho que tem algumas métricas, né? A gente falou das métricas finalísticas, né? Que é basicamente realmente o impacto no negócio, né? Mas eu acho que depende da jornada de dados que as empresas estão, tem algumas metas de esforço, né? Que acho que são importantes, ou métricas de esforço que são importantes acompanhar, né? Então a gente tem estabelecido algumas metas ali, muito no sentido de quantos KPIs, né? Ou quantos dados estão governados, né? Qual a qualidade desses dados. A gente olha também o número de modelos em produção. Então, tem algumas coisas que a gente acompanha ali para tentar entender um pouco da maturidade dos times, né? Eu acho que isso dá um senso maior quando a gente pensa em transformação de dados, de realmente estar no caminho certo, né? Lógico que a gente está sempre buscando esses indicadores finalísticos, mas tem algumas métricas intermediárias ali que ajudam a gente a se posicionar nessa jornada, né? Que é mais longa, né? É verdade, verdade. Essas métricas também de produtividade do time, né, também são bem até importante para o time, né? Poder medir essa produtividade. Maravilha. E aqui nesse teu ponto, Renato, né, trazendo um pouco da gestão do que todas as empresas estão passando, né, nesse período de adaptabilidade está todo mundo experimentando muito. Então, se você focar muito na métrica do final, você não consegue agilizar o processo de aprendizagem para ver se está funcionando no meio do caminho. E daí você vai acabar incorrendo, talvez, a probabilidade de fazer um erro maior do que você poderia ter feito se você consegue quebrar aí métricas intermediárias. Perfeito. Também tem um negócio que é uma crítica, tá? Isso a gente tem visto nas interações com os times aqui, inclusive da XP, tá? Quando a gente fala de ciência de dados, né, a gente está falando muito de uma questão de incentivar também testes, né? Então, assim, testes que podem dar certo ou não, né? Então, assim, quanto mais testes a gente fizer, mais perto a gente vai estar da solução. Então, assim, tem uma questão também da gente não impor algumas métricas ou não ser simplesmente, né, olhar com viés, porque a gente não quer matar a questão de inovação dentro da empresa, né? Principalmente quando a gente fala de ciência de dados, né, de promoção ali de alguns testes em relação a algumas soluções. Então, a gente tem tomado cuidado ali também de não matar o incentivo que a gente deveria dar, né, para os times ali poderem experimentar, né? Então, de novo, dependendo de onde a gente estiver na jornada, dependendo dos problemas que uma determinada squad de dados estiverem atacando, é importante os líderes, né, terem a consciência ali e terem, né, o awareness que, a gente gostaria de incentivar também esse aspecto de experimentação, né? E não necessariamente todos os experimentos vão ter resultado, vão ter sucesso. Então, é um jeito também de olhar, tá? Então, é uma das métricas também que é válida ali a gente entender o quanto que a gente está experimentando, o quanto que a gente está errando, né? Não necessariamente é uma coisa ruim. Maravilha. Você falou em jornada e agora a gente tem outro tema, que é, poxa, onde esse time deveria estar, né? Ou seja, qual é, dentro da estrutura da organização, onde que esse time, né, de analytics, até que o Andrew também definiu, quanto um time, mas esse time, aonde ele fica? E aqui eu tenho 5 cenários de estruturas organizacionais. Eu vou repassar rapidamente esses 5 cenários e vou perguntar, né, para os nossos convidados, eu vou pedir também para comentar um pouco essa análise, né? A primeira estrutura que a gente vê em algumas organizações é a equipe de análise de dados nas áreas de negócio. Esse é um das estruturas. A outra estrutura, número 2, é essa competência lá na CONTI. Seria o segundo panorama. Um terceiro é uma área de Data Analytics separado, um departamento separado. E aí, interagindo com TI, interagindo com
as áreas de negócio. Numa quarta visão, eu tenho a prática de Data Analytics na TI e também nas áreas de negócio. E o último cenário, que a gente até brincou aqui, tudo junto misturado, né? Ou seja, eu tenho o DNA em toda a organização. E aí eu queria avaliar com vocês, que nos assistem aí, como está definido essa organização estrutural da função de análise de dados na sua organização. Ela está nas áreas de negócio, está com TI, está num departamento separado, está na TI nas áreas de negócio ou já está numa maturidade onde toda organização já pratica essas análises de dados. Eu vou pedir para a organização colocar no ar aí a nossa sondagem, dessa última interação nossa, né? E, por favor, respondam. E, Tami, se você puder comentar um pouco, eu super agradeço. Claro, Santana. Bem, a gente discute um pouco, então, Renato e Santana me complementem, mas quando a gente estava mostrando, né, montando esses modelos, o que parece é que eles são um espectro de crescimento de maturidade, né? Você vai descobrindo os dados, é meio que quando uma criança vai evoluindo e descobrindo o mundo. Então, você começa a descobrir os dados, você está no departamento, olha que legal, dá para fazer isso daqui. E daí você começa a esbarrar em infraestrutura, porque você precisa de um processamento maior do que a sua máquina permite, você precisa atender compliance, ou você precisa atender uma infraestrutura que você não tem on-prem. Então, você passa isso daí para TI. E daí você começa a perceber que TI tem outras coisas para cuidar, então cuidar só de dados ou deixar só dados ali começa a ficar muito complicado. Daí você acaba criando uma área especializada nisso, né? Porque você descobre que o mundo, e como você bem apresentou, Santana, você tem um espectro do tipo de dados e os tipos de análise, você pode começar baby steps, mas você pode, de fato, galgar grandes modelos matemáticos. E uma vez que isso acontece, e daí eu tenho, né, e aqui abrindo um pouco amplitude, daí seria legal escutar do Renato como é que ele vê isso na XP, depende muito de como é o passo a passo da organização frente ao organograma dela. Eu acho que a partir daí começa a ser uma decisão também estratégica de como é que esse processo vai se posicionar. Porque daí você começa a ter estruturas como o DataOps, por exemplo, que começam a criar essa flexibilidade, essa agilidade de infraestrutura, enquanto você tem squads onde a própria linha de dados está presente no time de produto, que está na linha de business, que já é a função da TI e a função da área de negócio junto. E no final disso tudo, quando, né, para nós, eu imagino que vocês compartilham disso, é o santo graal, dado deixou de ser uma coisa do si e ela passa a ser e. Ou seja, sempre teremos dados e vou trabalhar com ele para fazer o que eu preciso para gerar valor para o negócio. Então, ele passa a ser natural. Minha visão aqui é, no mundo de transformação, a gente falou um pouco de agilidade, a gente falou um pouco de experimentação, não utilizar dos dados, não utilizar desse aprendizado para criar hipóteses e para evoluir, mesmo que você erre no começo, como o Renato compartilhou, não faz tanto sentido, porque você acaba jogando com a probabilidade contra você, enquanto o mercado está jogando com essas hipóteses, né, num cenário mais amplo de portfólio. Não, também acho que complementando, né? Quando eu olho as empresas, né, aqui no Brasil fora, as startups, né, os novos competidores, eles já têm muito dentro, né, até da criação dos produtos, né, da experiência do usuário. O desenvolvimento já é feito, né, com essa visão mais analítica, né? Então, a função de dados, de analytics, já está embutido ali na tecnologia, na parte de marketing. Ela já é realidade nesse sentido, né? Até infraestrutura, né? A verdade é que as startups, né, as empresas que são digital incumbents, né, que acabaram já nascendo digitais, digital natives, desculpa, elas já têm essa prática, né, enraizada ali. Então é interessante ver que esse último cenário, né, em que digital e analytics, né, data analytics permeia tudo, ela é, na verdade, como as empresas, as startups operam, né? Eu acho que para as empresas já estabelecidas, acho que dependendo do setor da economia,
a gente vê que realmente dados começa em algum departamento, né, como uma coisa que, pô, a empresa tá tendo um esforço ali, não está conseguindo sair do lugar, e tem algum head de departamento que começa a utilizar dados, entende que isso é importante, e aí passa por esse processo, né? Quando você vai num banco, área de crédito, normalmente o banco, né, foi construído em torno de uma área de crédito, e ali dados é uma coisa, é o santo graal. E à medida que as empresas vão crescendo para outros produtos, outros canais, outras vias, você vê mais departamentos tentando utilizar, e chega um momento realmente que a empresa precisa de um norte, né? Precisa de alguém consolidando ali as funções, na verdade, mais estruturantes, né? Para poder colocar, para ganhar escala, para ganhar eficiência e tudo mais. Então, e normalmente isso pode acontecer, né, com a empresa criando, né, um departamento ali dentro de tecnologia, ou colocando, né, fora de tecnologia uma área ali que está cuidando desses pilares de sustentabilidade. Mas é lógico que, assim, aí eu posso falar um pouco do caso da XP, né? A gente fez um movimento realmente de criar uma área separada, né, de dados, tá muito próximo de negócio, na verdade, tá? Mas muito no sentido de realmente como que a gente ganha escala, né? Então toda a parte lá, estruturação do lake, governança de dados, toda a parte de processing service, né, ingestão, streaming, etc. A gente entendeu que a gente precisa estar à parte nesse momento, para a gente poder ganhar escala, para a gente poder desenhar as coisas também que atendem a dados e que não necessariamente, que eu vejo muito, né, dados dentro de departamentos de tecnologia, que às vezes toda a parte de infra que a gente desenvolve, né, mesmo de gestão de dados e tudo mais, às vezes ela acaba atendendo tecnologia, mas não acaba atendendo dados. Então a gente, aqui, por exemplo, na XP, a gente tomou a decisão de fazer uma coisa à parte no primeiro momento, para poder realmente desenhar o que a gente acha que é ideal, mas que a verdade é que isso daqui serve um propósito maior da gente poder escalar dados em todas as áreas, né, todas as áreas de negócio. E a gente vê que, né, as empresas, no momento que elas entendem que tem alguns pilares ali estruturantes que precisam ser feitos, e elas criam esses departamentos separados, dentro de tecnologia, elas ganham muita escala, né, muita eficiência. Mas assim, eu acho que tem o movimento depois, o segundo movimento, que é realmente ganhar escala, né, que analytics esteja em todas as áreas de negócio. Esse é um segundo desafio que também não é trivial, né? Depende de maturidade dos executivos, depende de uma série de fatores. Maravilha, é interessante você comentar, né, nesse momento, criar uma área separado, até para poder ganhar escala, né, futuramente. Na nossa pesquisa, na nossa interação, na nossa sondagem aqui, 25% foi a maior percentual, tem a mesma estrutura, né? E, de fato, às vezes você precisa de um tempo separado para depois galgar aí a interação com toda a organização. Eu queria falar de outro tema, e aí eu vou remeter também, poxa, onde que estão, né, os profissionais de Data Analytics? Né? Porque se a gente olha pesquisas, projeções do LinkedIn, o LinkedIn fez uma projeção que de fato ia faltar, né? Ou seja, a demanda, a procura por esses profissionais é um gap. Existe um gap hoje, esse número é de 2018, tá? De 150 mil buscas, né? O LinkedIn é a grande plataforma, né, de gestão, né, de profissionais, conseguiu nos dar esse número. De fato, existe um gap, né, atualmente no mercado. Já o Renato fala como é que ele tem atraído, né, treinado esses profissionais. A gente sabe também que outro gargalo, outra dificuldade é que, na média, e aí eu trago o número específico do mercado norte-americano, que esse profissional ganha, em média, 4 vezes mais do que a média salarial, né, de um empregado nos Estados Unidos. Né? E a gente percebe, né, que é um profissional mais demandado, tem um salário diferenciado. E, por outro lado, aí uma pesquisa do Gartner nos mostra que a grande maioria, né, quase 50% desses profissionais disponíveis, também não tem tanta experiência, tem uma experiência média de 2 anos. Né? Então, se você precisa de uma pessoa mais sênior, também ela vai, a gente chama de mosca branca. Né? E aí eu pergunto, Renato, como é que você tem trabalhado, né? Já que você saiu de uma consultoria, você
assumiu, né, está como sócio da XP. Qual foi essa dificuldade? Como é que você tem enfrentado esse desafio aí de talentos? Os últimos meses, né, eu assumi a área de dados ali, né, da XP em fevereiro. Logo começou a pandemia, né, a gente estava realmente estruturando ali toda a parte de ciência de dados, engenharia e tudo mais. E a gente vê realmente que tem essa desbalanceamento, né, entre oferta e demanda de profissionais, né, assim, claramente as empresas, né, o mercado está super aquecido no que se refere a dados, né, não só as startups, mas todas as empresas aí da velha economia estão buscando profissionais com essa, né, desse domínio, que tem um domínio de ciência de dados, de engenharia e tudo mais, e ao mesmo tempo a oferta desses profissionais, né, quando a gente fala de universidade, formação, etc., ela não seguiu talvez no mesmo ritmo que a demanda, né? Inclusive estava na China no começo do ano e aí teve uma pessoa lá que comentou que acho que em Xangai eram formados lá cerca de 40 mil profissionais ali de dados por ano, né? Em Xangai só. Isso provavelmente deve ser uma ou duas vezes aí mais do que os profissionais formados no Brasil, né? No ano. Muito mais. Então, assim, existe sim esse desbalanceamento, existe uma desvalorização, uma valorização desse profissional que faz todo sentido, né? Quando a gente pensa no impacto que ele pode gerar, né, nos resultados da empresa, de fato, né, é um profissional que pode comandar esse premium aí, né, de salário e tudo mais. E outro movimento também interessante, né, que a gente tem visto é que até a fronteira, né, quando você tenta definir o que é um engenheiro de dados, um cientista de dados, quais são as especialidades que essa pessoa deveria estar perseguindo, a verdade é que a gente está cada vez mais atuando, né, no modelo de squad ali de dados em que a fronteira ela é menos bem definida, né, menos definida. Então, nesse sentido, também a gente está cada vez mais criando profissionais ainda mais com maior número de competências. Ao mesmo tempo, a gente valoriza, né, que o profissional entenda do negócio. Eu, pessoalmente, acredito, né, que a chance de você conseguir colocar modelos em produção, conseguir desenvolver soluções de dados que realmente façam sentido, a chance aumenta quando a gente tem profissionais que entendam minimamente do negócio, né, estejam imersos, né, entendam ali dos problemas que estão sendo atacados. Isso não é trivial, tá? Normalmente você tem realmente profissionais com uma característica mais, né, focada em modelagem, vamos atacar um problema específico, consegue construir modelos muito complexos, né, mas que quando a gente traz para a realidade de negócio, tem uma dificuldade ali. Então a gente cada vez mais também está exigindo mais desse profissional, né? Então aí juntando tudo isso, realmente gera um desafio enorme ali em termos de talentos, né? Isso na parte de aquisição de talentos, desenvolvimento de talentos, que não é trivial. E na parte de retenção também, quando a gente até imaginou na XP, né, criação da área, né, ou reestruturação da área, na verdade, a gente quer criar a cultura que esse profissional valoriza, né? Ela é um pouco diferente da cultura, talvez, de outras áreas de negócio, inclusive de tecnologia, né? Então, tem toda uma preocupação, né, de como que a gente cria uma cultura ali, que esses profissionais, né, vão se identificar, vão se desenvolver e que a gente consiga reter esses talentos. Então, uma das coisas que a gente estava até comentando antes aqui da live, né? A XP fez um movimento realmente de ter agora home office permanente, né? A gente não vai voltar para o escritório, né? Isso abre portas, né? Então isso daqui ele ajuda a gente nesse sentido, né? Então tem muitas pessoas que realmente não querem pegar o trânsito de São Paulo, querem morar no interior, querem ter uma vida mais tranquila do interior e tudo mais. Então esse é o tipo de movimento, por exemplo, que valoriza muito, né, que ajuda a gente a atrair profissionais de outras localidades, a reter os profissionais, e também abre um mercado para a gente que é interessante, que é o mercado internacional, né? Então eu falei um pouquinho da oferta, talvez, de profissionais em outros mercados. Com esse movimento todo de home office, a gente consegue também atrair pessoas que não necessariamente estão no Brasil, né? Maravilha, maravilha. Bom, tem várias perguntas no chat, né? Depois fiquem à vontade. O pessoal perguntando o salário do Renato. Brincadeira. Mas depois, no Q&A, a gente abre aí. Se você puder responder, Renato, fique à vontade. Tá? Outro tema, outra pergunta importante é relacionado à arquitetura tecnológica, né? Por mais que os grandes
institutos, né, como Forrester, HFS, Gartner, eles montam, né, e aí o mais conhecido, né, é o quadrante do Gartner, né, em termos de plataformas analíticas. Aí vem sempre uma questão de tomada de decisão. Eu desenvolvo a minha ou compro algo das Big Techs, né? Ou eu uso open source. Então, um pouco dessa estratégia, né? E aí eu perguntaria aí, o que vocês têm visto no dia a dia, né, na execução de uma estratégia analítica? Como é que tem sido esses experimentos? E você tem falado muito, Renato, diversos modelos já em produção. O que você tem usado em termos de tecnologia? Acho que essa questão de tecnologia é crucial. Eu olho muito, assim, essa é uma das coisas realmente que a gente gasta muito tempo pensando, né? Porque o que pode ser bom hoje, eu brinco que pode ser ótimo hoje, né? Para a gente colocar as coisas em produção, para mesmo as ferramentas self-service BI, coisas desse tipo, elas não necessariamente garantem que a gente consegue, né, escalar de forma eficiente ou sustentável, né? Então a gente tem uma preocupação ali muito nas decisões de arquitetura de entender, pô, daqui, sei lá, 3, 4 anos, em que a abrangência, né, da área de dados ali, o número de modelos, né, que a gente tem em produção, exponencializar o número de pessoas consumindo dados na organização, como multiplicar por 10, 15 o número de pessoas na organização consumindo dados, vai ser sustentável na utilização dessa ferramenta, né? Você tem a questão de licenças, né? A questão realmente de features, né? Então, assim, muitas vezes tem algumas plataformas que são mais simples na questão de exploração, outras são mais simples na questão para o usuário final. Então, assim, essa é uma discussão que é muito própria de cada empresa, sabe? A gente fez muitos benchmarks, né? A gente conversa muito com as empresas de mercado, a gente fala com Netflix, Google, Microsoft, Uber. A gente buscou muito entender ali, né, o que é a arquitetura ideal, o que são os melhores sistemas. A verdade é que, assim, quando a gente vai transpor isso para a realidade da empresa, tá? Eu não estou falando só de XP, mas do meu tempo como consultor também na McKinsey, a verdade é que cada empresa tem uma realidade única e própria, né? Então, e aí, pô, tem interface com tecnologia também, né? Aqui a questão de TI. Às vezes tem algumas decisões de TI que realmente colocam a gente mais próximo de um provedor ou outro. Então, assim, é até difícil de falar, pô, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o estado da arte aqui, né? Acho que depende muito, tá? Depende muito da dimensão que a gente está olhando, depende muito do momento da empresa. Mas, assim, é um negócio que realmente eu ali, como um dos líderes ali da área de dados, eu gasto muito do meu tempo ali tentando explorar, entender quais são os caminhos que a gente pode tomar nessa, né? E muito imaginando daqui 2, 3 anos como que a gente vai estar, né? Perfeito, Renato. Muito interessante aqui, Santana, o ponto do Renato, que eu acho que volta naquela primeira pergunta do como é que o dado vai converter em ROI. E eu acho que está tudo casado na pergunta que você está fazendo do que você vai aplicar. Eu acho que a primeira decisão é fazer, né? De novo, estudo de caso, como é que eu estou fazendo e como é que eu começo a aprender. E aqui tem aquele paralelo, né, que acaba sendo paradoxo, da onde eu já projeto uma vez que esse estudo está validado e eu tenho uma projeção e uma pretensão de extrapolar isso, como é que eu dou robustez para isso, ao mesmo tempo que eu crio um ambiente de sandbox, ao mesmo tempo que eu crio um ambiente de experimentação, onde eu tenho essa fluidez de brincar um pouco mais com ferramentas para endereçar aquela necessidade específica e assim avaliar onde é que a gente está querendo buscar como empresa, qual que é a estratégia. Eu concordo muito com o Renato nesse ponto, né, trazendo da visão da LIP de inovação aberta, a razão pela qual nós optamos por trazer para os clientes essa visão mais ampla é porque você tem vários players trazendo e resolvendo problemas muito específicos. Então, entre ter que ter aquela solução gigantesca, que você tem que fazer um alto investimento em customização para prever o que você vai necessitar, como é que eu trago flexibilidade para o meu negócio e ele vai aprendendo à medida que se escala. Então, acho que é importante para todo mundo aqui começar a olhar essa arquitetura, quão flexível ela é na linha do tempo, frente que a minha necessidade, ela vai ter que responder à mudança da necessidade do cliente e do próprio negócio.
E também tem uma coisa, desculpa, Santana, tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente está tomando uma série de decisões sobre ferramentas, mas muitas das vezes a gente tem um custo, né, atrelado enorme ali, a uso de processamento, storage, e a gente percebe que a gente não sabe atribuir, né, o que está sendo usado de fato, quem que está usando, consumindo. Então tem algumas coisas básicas também quando a gente vai tomar a decisão, realmente de diagnóstico, né? Acho que muitas empresas, né, e muitos executivos acabam entrando em alguns papéis, algumas cadeiras ali, decisões foram tomadas no passado, a gente não consegue nem atribuir ali, entender de onde está vindo, né? Então, tagueamentos básicos ali desses consumos e tudo mais, eles podem revelar alguns padrões ali e ajudar nessa decisão, né? Você vê, tem muitas empresas que eu já visitei como consultor, fiz benchmark, que, pô, a pessoa tem lá, você vai ver, consome Tableau, Power BI, tem, sei lá, 1.500 relatórios na empresa, você vai ver que, pô, tem lá 15 relatórios que de fato são usados, né? E aí você você acaba tomando decisões erradas, né? Porque você acha que a ferramenta ela permeia toda a empresa, é crucial, mas a verdade é que você não entende nem como ela está sendo usada, né? Então, sempre acho que tem um trabalho de base ali, acho que foi quando eu assumi a área aqui na XP, de entender realmente o que estava acontecendo, né? Esse diagnóstico é mega importante ali para a gente entender e tomar decisões futuras, tá? Maravilha. A pergunta aqui não é trivial, claro, né? Mas, assim, as dicas, acho que foi legal. O Renato comentou sobre benchmarking, pensar em 3 anos, pensar no custo, né? Existem equipes de cientistas de dados que têm até o prêmio, né, para a query do tio Patinhas. Ou seja, quando usa cloud, né, gente, o consumo, às vezes, o cara faz uma seleção, seleciona todos os dados da tabela, consome um dinheiro absurdo, né? Então, tem o prêmio, né, da query do tio Patinhas, e são experimentações, né? Como a Tami comentou, tudo tem que ser mensurado, definido, e eu concordo, tá? A pergunta é difícil, né? E você vê o esforço aí do Renato, fez vários benchmarkings, é super importante. E outro tema que o Renato também comentou, foi até pauta de um summit, né, de DNA em 2018, foi tirania das métricas, né? É o que você comentou, né, Renato? Às vezes 15 métricas vale para a empresa como um todo. É o que a gente vivenciou, eu acho que com o advento, né, do Self-Service BI, todo mundo querendo fazer métrica, fazer KPI, dentre outros, né? Então, realmente foi algo comentado e tem que se tomar muito cuidado, e esse diagnóstico que você comentou aí também acho essencial. Pessoal, por último, eu trago aqui, né, uma notícia de jornal que foi veiculado no estado de Minas, o estado onde eu nasci, o sotaque, vocês perceberam, sou mineiro, mas vejam que eu abri o jornal e verifiquei o seguinte: uma grande empresa, fabricante de roupas, quem trabalha com esse tipo de produto sabe que é muito difícil, né, de prever uma demanda. O inverno no Brasil é muito curto, ou às vezes não tem inverno, então é muito difícil de você prever. E esse fabricante, ele criou, né, uma loja conceito que ela monitorava a reação do cliente, se ele estava gostando ou não, usando reconhecimento facial, análise de sentimentos. Eu achei fantástico. Mas, eis que essa empresa foi notificada pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, alegando que ele não poderia tratar esses dados sem os consentimentos. Existia uma violação da privacidade de dados. E aí, para a gente finalizar esse capítulo, eu diria que as legislações ao redor do mundo, e aqui eu compilei, basicamente, pode estar faltando alguns países, né, mas praticamente, e quem opera globalmente tem essa dificuldade, né, e precisa de ter essa preocupação. Inclusive o Luiz Sime até apontou esse tema, e aqui no Brasil, mais especificamente, a LGPD, tem afetado ou mudado, ou, enfim, a gente precisa de colocar uma camada adicional nas nossas estratégias analíticas, até para avaliar se eu estou compliant, se eu estou cumprindo esta lei. E aí vocês
o que impactou, né? Uma vez que a gente vivenciou antes e depois da LGPD. Aqui, Santana, eu acho que a primeira coisa acho que é questão de investimentos, né? Assim, a gente tem um projeto já há bastante tempo na XP ali, investindo, né, na adequação à LGPD. Eu acho que para todo mundo, né, que trabalha com isso sabe que é um investimento que não é relevante, né, substancial, em termos de adequação, né, de tudo, né, não só né, no que é gestão de dados ali, mas você tem que criar processos, tem que contratar pessoas, tem que implementar sistemas, e é uma jornada também, né, de novo, assim, estão sendo alguns anos ali tentando se adequar. Eu acho que o que você falou, né, das empresas que operam globalmente se torna ainda mais, embora as legislações ali, né, uma se inspira na outra, querendo ou não, né, quando fala de LGPD, GDPR na Europa e tudo mais, mas assim, é um investimento pesado em pessoas e tudo mais, e tem uma parte de conscientização também agora, né, até dos stakeholders, né, a gente vê muito ali na manipulação de dados sensíveis e tudo mais, né, que a gente coloca algumas barreiras, e é uma coisa que não é natural, né, para muitos stakeholders. Então, eu acho que tem uma conscientização de todo mundo. Eu gosto, né, eu falei há pouco tempo com uma empresa chinesa, né, e ali acho que tem se a gente for ver até o desenvolvimento da China ali, né, nos super apps e tudo mais, acho que tem muito a ver com um ambiente regulatório um pouco mais flexível nesse sentido. Mas teve uma pessoa que me falou uma coisa interessante, né? Que LGPD, e aí é um pouco das áreas de negócio aqui, acho que o meu papel também é entender que possibilidades que abre, né, pra gente, né? Porque uma coisa é você operar também no ambiente mais incerto, né? Do que você pode fazer, qual que é o limite, qual que é a fronteira ali do uso de dados para alavancar valor, né? Não só para a empresa, mas para o cliente também, né? Eu acho que a LGPD ela ajuda a acabar com essa incerteza, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter mais segurança também em como que a gente pode monetizar os dados, em como que a gente pode realmente, né, ir conscientizando os clientes também, que a gente consegue gerar mais valor para eles, né, através dessa alavancagem de uso de dados. Então, seja na precificação diferenciada de produtos, seja, né, em ofertas ali contextualizadas. Então, acho que vai ter um processo interessante nos próximos anos, né, de realmente ter uma parte mais restritiva ali, que gerou realmente um peso para as organizações se adaptarem, estão se adaptando ainda, mas tem um outro lado ali que abre possibilidades no uso na alavancagem de dados que não gera só valor para as empresas, né, mas para os clientes, né? Então, é um pouco da visão. Não sei se tem alguma pergunta específica, mas essa é um pouco da visão ali. Acho que tem muito do papel do líder ali, né, dos líderes de dados, entender realmente como que a gente pode alavancar, né, a legislação, agora, essa segurança jurídica, para poder gerar valor para os nossos clientes, né? E, Renato, te complementando, eu tenho visto a mesma coisa nos clientes, a gente acabou não tocando nisso, mas uma das coisas, né, nessa migração do dados para o novo petróleo é que os clientes estão acostumados a ter aqueles formulários de 20 perguntas. Coloca a pergunta aí, veio uma pergunta do marketing, veio uma pergunta de finanças, mas a gente precisa de um dado demográfico. Então, eram formulários gigantescos com campos obrigatórios, não obrigatórios, e daí você fazia a premissa que você tinha esses dados, porque ninguém estava olhando, né? Tipo assim, eu estou usando ou não estou usando necessariamente. E a outra, você não sabia por que você estava perguntando. Eu acho que casa, né, na tua pergunta de qual que é o valor para o negócio. Acho que a LGPD, no momento que ela nos força a saber para o que a gente vai usar, porque a gente vai ter que dizer isso para o cliente, isso volta para o negócio para falar assim, onde é que você vai aplicar esse dado e como é que você vai transformar ele em valor. Então, o que a gente tem visto, obviamente, tem todo o impacto, né, de entendimento do que é privacidade. Eu acho que a gente tem um aculturamento desse processo, a gente está longe de estar perto disso. A LGPD veio, está vigente, a gente teve um tempo para se preparar, mas as empresas, elas, por exemplo, o exemplo da XP, como exemplo de outros clientes nossos, são empresas que tinham grandes fluxos e se adequar dentro do processo leva um tempo, não só no quesito de infraestrutura, mas também no quesito de entendimento do que isso significa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem esse shift do entendimento do cliente, que, por vezes, está muito disposto a ter esse tipo de personalização, porque ele já viu isso acontecer no varejo. Ou seja, eu já aprendi que quanto mais você sabe sobre mim, mais assertivo você passa a ser sobre mim. E agora é responsabilidade nossa, né, como empresa,
conseguir devolver este valor para ele. Eu acho que a LGPD nos traz esse desafio. Eu vejo muito como uma oportunidade desse reposicionamento das empresas com essa geração de valor. Então, eu compartilho muito da visão. Eu até diria que o que mudou, de fato, eu trabalho com projetos, né, é que o squad ele tem que ter um recurso part-time jurídico, né, porque muitas vezes, para definir o que a lei chama de PI, né, se uma informação pessoal, é difícil definir, porque às vezes um conjunto de dados você consegue encontrar quem é a pessoa, né? Então, assim, tem um lado de julgamento e por isso que a gente se baseia muito com nosso time jurídico, nosso time de legal, né? E outra coisa que mudou, né, Renato, não sei aí, mas quando você trabalha com terceiros, né, tem também um aspecto de semi-anonimização também, que eram recursos que a gente não se preocupava muito, mas eu me deparei outro dia num projeto e falei, puxa, tem que anonimizar, né? E a gente cria, a gente usa uma solução. Então, como você comentou, logo no início, aumentou a preocupação, mas também o custo, né? Ele aumenta também. Tem uma camada de observância, né? que é necessária agora. Impacta, acho que toda a cadeia ali, né? A gente falou de ferramentas, né? Essa decisão, até a gente está na decisão de fazer ferramenta de tokenização, in-house, vamos terceirizar, muito porque tem custo relacionado ali a LGPD alto, né? Anonimização. Então, assim, eu acho que a legislação está impactando realmente o jeito que a gente pensa. Essa questão de terceiros, de fato, né? Dependendo das empresas ali, acho que todas as empresas acabam, né? De alguma forma tendo parcerias, né? E alavancando parceiros ali para uma finalidade de coisas. E garantir que existe esse fluxo, né, bem governado, auditado, de novo, é realmente um esforço grande, né? Então, assim, realmente a gente precisa de um time, né? Tem que construir ao longo do tempo um time que vai cuidar disso, e é um custo, né? Assim, é um custo importante muitas vezes. Joia. Muito bem. Eu vou passar agora para perguntas e respostas. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, e aí ele pergunta se é possível, Renato, você compartilhar o tamanho do time de analytics da XP. Sim, não, a gente deve ter cerca de 100 profissionais, tá? Entre engenheiro de dados, cientista de dados, a parte mais que a gente chama de Data Analytics, que é a parte de Business Analytics, ali, o pessoal que está mais próximo de negócio, que tem algum domínio, né, de ferramenta de visualização, faz os estudos, análises ali para a gente. A gente deve ter cerca de 100 profissionais, tá, no total. É verdade que algumas áreas ainda elas têm os próprios profissionais, tá? Então esse número é um pouco maior, porque existem algumas áreas dentro da XP ali, que historicamente, né, até como eu falei, né, as áreas elas têm uma demanda própria ali, realmente já criam todo o seu arcabouço ali próprio. E para a gente ganhar velocidade, não necessariamente a gente centraliza né, no primeiro momento. E acho que a gente nunca quer centralizar, na verdade, por centralizar, né? A gente quer centralizar para depois dispersar e garantir que todo mundo consiga alavancar dados. Mas a gente deve ter cerca de 100 profissionais, tá, na XP. Joia. Tem um comentário do Mário Rocha, e eu vou pegar um gancho nesse comentário dele e te perguntar, Renato e Tami, como é que vocês lidam, né, com experimentos frustrados? Ou seja, já que a gente está falando de tecnologias emergentes, nem sempre um projeto ou um squad ele chega no resultado adequado. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu queria, até para não inibir a criatividade do squad, do time, como é que vocês lidam com uma frustração? Posso começar? Acho que a primeira coisa, assim, é um experimento, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que garantir primeiro é que, assim, o experimento não é simplesmente, né, a gente fazer de qualquer jeito ali, seja um modelo, ou seja, né, uma iniciativa, né? Então, a primeira coisa, assim, a gente precisa garantir que
pô, a gente desenhou de fato, né? Teve lá um design of experiment que faz sentido, então a gente desenha o experimento, a gente faz o alinhamento, né, do experimento ou do teste ali com o stakeholder de negócio. Então, assim, acho que tem um papel ali da gente garantir que todos entendam o que está sendo feito, por que está sendo feito e os possíveis outcomes, né, os possíveis resultados. Então, assim, essa é a primeira coisa, tá? Porque uma coisa que não pode acontecer é, pô, a empresa está testando, tem um monte de coisa testando, bacana, mas a gente não tem esse processo, né, estabelecido, né? E até porque a gente quer ganhar cada vez mais, ter esse processo de experimentação cada vez mais robusto, né? Então, assim, é legal ter ele bem desenhado para entender o que está falhando, o que está funcionando, e a gente poder evoluir com o tempo. Mas essa questão do experimento, né, frustrado ou com resultado aquém do esperado, eu acho que uma vez que você realmente desenhou o experimento, fez os alinhamentos ali corretos, e todo o time, né, o squad ali tá a par do que pode ser os outcomes, né, eu acho que é sempre valoroso. Então, assim, as experiências quando as coisas dão errado, o que a gente percebe é que tem alguns ensinamentos ali e a gente se torna mais inteligente, né? Seja porque a gente aprendeu alguma coisa sobre o cliente, né, final, seja porque a gente aprendeu sobre alguma restrição, sobre alguma condição de contorno que não estava clara para a gente, seja porque a gente aprendeu a desenhar um experimento de uma forma melhor e com mais chance de sucesso. Então, assim, acho que o importante é ser diligente, né, nessa visão de como que você cria as condições para a experimentação, né? Então, assim, eu vejo muito nesse sentido, tá? E, de novo, eu acho que tem o perigo sempre, corre o risco de que, putz, se o stakeholder, né, de negócio não estiver super bem alinhado, entender a importância, entender o que a gente está tentando fazer, de fato corre o risco ali de, pô, uma coisa frustrada, né, um modelo que não deu certo e tudo mais, gerar uma repulsa, né, gerar uma barreira, ali, um obstáculo para experimentações futuras, né? Então, assim, a gente está tentando tomar um cuidado grande sempre ali nesse alinhamento, né? Inicial, a gente tem pessoas super seniors fazendo a ponte, né? Sempre com os heads de negócio ali, para a gente garantir que a gente não mate a cultura de experimentação antes mesmo dela ter sido estabelecida em uma determinada área, né? Acho que é um pouco da visão ali que a gente tem criado. Eu concordo 100% com o Renato. Eu acho que, né, olhando para a cultura de experimentação, eu acho que é muito fácil. Não diria que é fácil, mas as pessoas tendem a confundir o errar como errar é bonitinho. Errar não é bonito, errar faz parte do processo de inovação, mas é muito doloroso. Por quê? Porque você está colocando premissas, você está criando suas hipóteses, você tem expectativas de como aquilo está no aprendizado, e você vai ver se aquilo acontece ou não. Então, eu acho que nesse mundo de transformação, todo mundo falando errar faz parte quando você está buscando fazer o novo, não quando você está replicando exatamente o que já foi feito. Então, eu acho que a primeira coisa de determinar que o experimento é experimentar fazer algo que você não fez e por isso existe um imponderável e uma incerteza atrelada. É muito fácil se confundir e falar assim, não, eu estou fazendo experimento. Por quê? Porque você quer ganhar esse buffer aí, se der errado, porque você falhou na planilha, você pode falar assim, não, mas era um experimento, não tinha responsabilidade frente a isso. Então, acho que a primeira, é essencial a gente ter essa separação. E, né, o caso do Renato, tem várias formas de você criar esse descritivo, mas desde que você deixe muito claro o que você está buscando e como é que você vai mensurar se aquilo foi assertivo ou não, você tem esse experimento bem determinado. Uma outra coisa que não pode acontecer, e eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer quando você está experimentando, é transformar aquele aprendizado escalável. Porque uma vez que você fez o experimento e você errou ou acertou, aquilo... Eu acho que Cortou. é o novo normal, né? Novo normal. Não, faz parte. Uma outra coisa que eu ia falar, até complementando a Tami ali, né? Eu acho que eu vi muito isso em várias empresas, né? O experimento em si, ele leva um esforço considerável, né? E a gente falou aqui de recursos escassos, né? Eu vejo muito time de analytics, né, em geral, como um recurso super escasso para as empresas e, assim, a gente deveria estar colocando eles nos problemas mais relevantes da empresa, né? Nos problemas mais difíceis ali, que podem gerar mais valor. Então, assim, acho que tem um primeiro passo de todos ali é escolher muito bem também o que a gente experimenta, né? Então, assim, muitas vezes eu já peguei, pessoas fazendo experimentações que, no limite, se a gente tiver um sucesso estrondoso,
o impacto é muito pequeno, seja de negócio mesmo, as métricas que a gente fala, né, de receita, de custo, etc., seja de aprendizado mesmo, né? Então, assim, acho que tem um primeiro passo ali de escolher o problema a ser atacado, que também não é trivial, e eu acho que muitas vezes as empresas acabam se perdendo ali, né? Então, nem todo teste também tem valor, né? Ou, pô, é um negócio importante. Então, assim, você conseguir alocar os recursos escassos para os problemas mais relevantes é um negócio mega importante ali. E a gente encara muito... né? Exato. Até na XP, né? Eu tô, na verdade, assim, meu background é de estratégia, né? Eu sou uma pessoa que veio de consultoria de estratégia, tenho uma agenda de performance dentro da XP, né? Então, olho muito ali performance dos canais, das marcas, no sentido de garantir que as pessoas estão atacando os problemas mais relevantes. E a gente realmente tenta trazer essa cultura para a área de dados. Então, assim, eu tento garantir, o meu papel hoje é muito garantir que a área de dados tá fazendo coisas ligadas ao que a gente está vendo em estratégia, em performance ali, né? E esse link acho que é mega importante. E também nos empodera, né? Eu acho que até esse link, a área de dados está próxima do negócio, ela empodera e gera mais possibilidades da gente mobilizar realmente o negócio para o lado correto, né? Então, mas assim, o primeiro passo é realmente identificar os problemas principais. Isso também ajuda na questão da XP, tá? De área de estratégia, tá próxima, né? A gente veio acabar fazendo a ponte ali para dar. Joia. Bom, a gente está se aproximando do final. Ô, Tami, você queria complementar algo? Desculpa, pessoal, eu acho que deu uma cortada, mas eu não sei onde cortou. Mas eu peguei a parte do Renato de focar no problema. Então, eu acho que, né, para fechar, é essencial a gente ter essa parte de metrificação para estar testando um novo que é relevante e ter esse alinhamento de que o outcome, por ser algo novo, ele pode ser não siga. Isso já tem valor. Então, escale esse aprendizado, não deixe isso na equipe, distribua esse aprendizado para que a sua organização não pague 2 vezes por aquele experimento. Então, acho que seria essa mensagem final. Perfeito. Você tem valor, né, de concluir que para aquele caminho não tá legal. Muito bom. Bem, senhores, algumas mensagens finais. Eu só queria comentar aqui, dentro de uma visão estratégica, né, que basicamente o que a gente enxerga são 7 pilares para você desenvolver uma estratégia analítica, né? A gente abordou aqui quase todos os temas, mas eu diria, pense na arquitetura tecnológica, que nós comentamos aqui, o Renato fez uma grande contribuição, a estrutura organizacional, como ela se posiciona, né, como a gente comentou com a ajuda da Tami. Outro pilar que eu acho extremamente importante, a Tami comentou, estejam próximos de ecossistemas de inovação, pensem de maneira aberta. Esse é o terceiro pilar. Quarto pilar é desenvolva a cultura analítica dentro da organização. Desenvolva algoritmos que vão ganhar a confiança do usuário. E os outros pilares, pensem no front office, middle office e back office. Sempre tem oportunidades relevantes para você ou ganhar valor, ou melhorar a eficiência, ou mitigar os riscos. Bem, eu só tenho a agradecer esse timaço, né? E todos vocês que tiveram a paciência de nos escutarem nessa 1h30. Agradeço mais uma vez, Renato, muitíssimo obrigado pela contribuição aí, pela parceria. Tami, obrigado aí, né, vocês dois, por disponibilizar essa agenda, os nossos preparos, né, e todo o carinho que a gente preparou esse conteúdo. Agradecer o pessoal de eventos, né, em nome da Catarina. Muito obrigado por tudo, né, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado e nos avaliem posteriormente. Fica aqui os meus dados. Eventualmente, alguma pergunta que eu não tenha abordado aqui, eu encaminho para vocês e desejo um ótimo restinho de semana, né? Fiquem bem, fiquem em casa. Por enquanto, os que já voltaram, se cuidem, né? Espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Santana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Santana. Obrigado.
Tchau, tchau.